Vamos dar início à quinta aula, a segunda e última aula do capítulo 2. Você pode não amar aquilo que acredita amar, é o título do capítulo. Vamos recordar um pouco do que falamos na aula anterior sobre a prática apocalíptica, né? Que é uma forma de você fazer uma leitura da situação, do mundo em que você vive, e para desmascarar, sobretudo, os poderes, né? É a leitura que é feita no Apocalipse, desmascarar o poder romano, né? Então é uma leitura que nos tira o véu, né? Então, como nós temos falado bastante em liturgia, e o autor usa sempre liturgia num sentido mais amplo, né, de tudo aquilo que consegue formar os nossos amores, né, de direcionar os nossos desejos, né, aquilo que faz alguma coisa de nós, não somente aquilo que fazemos, mas aquilo que faz alguma coisa de nós. Então, e como os nossos hábitos eles são formados tanto de maneira consciente como de maneira inconsciente, é importante que a gente aprenda ou saiba ler as liturgias nas quais nós estamos inseridos, porque elas fazem alguma coisa em nossa vida, né? Elas nos direcionam, elas nos cativam. Então, portanto, é muito importante a gente ter uma leitura dessas liturgias chamadas seculares, mesmo porque nós estamos imersos nelas diariamente, né? Em várias instituições, né? A gente está sempre exposto a elas, então é preciso ter uma compreensão de como essas liturgias elas operam, né? Essas liturgias elas são carregadas de narrativas, né? Que são decisivas sobre quem nós somos e para que servimos. Olha o poder tremendo, né, que tem essas liturgias, porque elas narram, elas povoam o nosso imaginário, né, nos mostrando aquilo que nós somos, ou dizendo o que nós somos e a que servimos, né. Então elas trazem uma orientação fundamental para a nossa vida, né, que está no nosso mais íntimo, né. Podemos ver nessas liturgias, podemos vê-las como tecnologias da calibração. A gente falou já em outras aulas sobre como que nós precisamos calibrar o nosso amor, né? Existem formas de calibrar o nosso amor. Então essas liturgias seculares também elas calibram o nosso coração, né? Elas inclinam o ponteiro do nosso coração, elas têm um peso, né? Como fala Agostinho, que nosso peso é o amor. Essas liturgias também conferem um peso, né? ao nosso amor. Só que, em geral, esse peso não está voltado para onde deve estar voltado. Então, se elas estão desordenadas, né, se essas liturgias são desordenadas, voltadas para reinos rivais, elas nos apontam ou nos direcionam para longe do nosso norte magnético, que é Cristo. Nosso norte é Cristo. E se essas liturgias seculares estão desordenadas, elas vão nos encaminhar para longe desse nosso norte, para o qual a nossa bússola deve estar apontada, que é Jesus Cristo. Então, mais uma vez recordando da aula anterior, que boa parte daquilo que nós fazemos não decorre de uma intenção consciente, né? Mas decorre de uma disposição adquirida, decorre de hábitos, né? Então, o poder do hábito ele não pode ser ignorado, né? Muitas vezes nós vamos sendo moldados imperceptivelmente por práticas culturais que às vezes até consideramos como inofensivas, né? Só que elas captam nossos amores e anseios e se apresentam como boas novas que nos levam, na verdade, para longe do reino de Deus. Então é importante a gente fazer um exercício de leitura, né, dessas liturgias seculares. E o autor propõe uma leitura do shopping, né? Não que haja aqui uma demonização do shopping, né? Mas para a gente entender, né, o que está por trás, né? Qual é a proposta do shopping, né? Procurar ler essa liturgia e procurar perceber o quanto elas exercem influência em nossa vida e o que elas muitas vezes nos moldam, o que elas fazem de nós. Então, as características dessa liturgia formadora, que é o reino do shopping,
e o seu evangelho consumidor, né? Elas nos apresentam um evangelho consumidor. Elas têm as seguintes características que a gente, numa exegese, né, numa análise pormenorizada, a gente consegue detectar. A primeira delas, né, dessas características, se resume em estou mal, logo eu compro. Né? Então, o shopping, né, com a sua proposta de um evangelho consumidor, ele cria em nós um sentimento de insatisfação, tanto pelaquilo que eu sou como pelaquilo que eu tenho. Né? No fundo, ele reconhece que o mundo é um mundo decaído. Né? Ele é um mundo decaído porque há carências, né, nas pessoas, e eles exploram essa carência, né, que é fruto dessa percepção do mundo caído. Só que ao invés de levar, né, na queda, levar a confissão, a proposta desse evangelho é de consumo. Né? Então a grande solução para a situação humana de queda, né, não está na confissão e em desenvolver hábitos saudáveis, mas está em buscar no consumo assim, uma espécie de redenção. Né? A compra vai trazer para nós, para as pessoas que assim são seduzidas ou induzidas por esses hábitos, vai fazer com que as pessoas só sintam alguma felicidade, né, comprando. Né? Eles contornam o mal, né, desse mundo caído pela busca desenfreada de comprar. Um segundo aspecto, né, uma segunda característica desse evangelho do consumidor é eu compro com outras pessoas. Né? Ou seja, o shopping é um local de frequência pública, né? Onde muitas pessoas vão, né? Muitas pessoas se dirigem ali para fazer compra, para bater papo, né? Para tomar um café, para um lanche. Né? Há diversos ambientes, né? dentro de um shopping. Né? Mas só que essa relação que se desenvolve, em geral, não é uma relação de cooperação. Né? Você está ali quase que numa relação assim de competição, e também onde as pessoas são vistas pelo exterior, pelo que elas aparentam. Né? As pessoas observam se a pessoa está na moda, né? Se está bem vestida, né? As suas características, né? Suas características físicas. Então as pessoas são objetivadas, né? E elas servem de comparação. Né? Eu acabo me comparando com elas e as comparando também com os modelos com os quais também eu me comparo. Né? Os modelos que nós já falamos lá, como se fossem santos, né? Que fazem propaganda de marca e etc. Então há uma relação, digamos assim, não de cooperação, como nós falamos, mas uma relação de competição. Né? Ver até que ponto as pessoas estão seguindo o modelo que é bem aceito pela sociedade, de andar bem vestido, né? de portar determinados objetos, né? E assim tudo aquilo que é exterior, né? Que pode ser julgado dessa maneira. Né? Você não penetra realmente no coração das pessoas. Um outro terceiro aspecto seria: eu compro e sempre compro, e logo eu existo. Eu existo enquanto sou consumidor, né? Enquanto eu compro. É uma coisa interessante que as pessoas elas não se dirigem a esses ambientes simplesmente para aquisição. Né? Uma aquisição é alguma coisa que eu compro esporadicamente, né? Eu estou precisando, alguma coisa necessária, eu adquiro. Né? Mas o evangelho do consumidor não é uma simples aquisição. É gerar nas pessoas o hábito do consumo. E para que esse hábito se estabeleça, você precisa criar uma situação em que um objeto, por exemplo, que se apresenta quase como sagrado, né? Ele vai me trazer alguma felicidade se eu adquirir. Pouco tempo depois ele é dessacralizado, né? Ele já não me serve.
aquele objeto já não me satisfaz, já saiu um modelo melhor, né? Já existe outros critérios, outros valores, então aquilo já não me satisfaz, eu vou em busca daquilo que é mais novo, né? Daquilo que traz, que as pessoas de sucesso estão usando, né? Então você cria essa rotina, né? Esse hábito de não apenas adquirir alguma coisa, né? Mas de criar um hábito de consumo onde você está consumindo cada vez mais, não para atender uma necessidade real, né? Mas para atender um desejo que é gerado, né, dentro de nós, no sentido de você estar se sentindo caído, né? Se sentindo para baixo, se sentindo tá com um certo mal-estar, então o consumo vai te trazer uma redenção, né? O consumo vai te trazer uma satisfação, né? Ele vai conduzir o teu amor para adquirir objetos, né? Para o que é material. Então essas são algumas características, né? Dessa liturgia, digamos assim, do shopping, né? E um quarto aspecto seria tipo assim, não pergunte, não diga nada sobre a origem de tudo isso, né? Você está ali, tem coisas maravilhosas, coisas estampadas, mas você não sabe de nada sobre aquilo ali, onde foi produzido, por quem, né? Se quem produziu foi utilizado como mão de obra semi-escrava, né? Sobre o tipo de material que está sendo utilizado, né? Então você não tem uma noção, uma compreensão de como é produzido aquilo ali. É como se de repente, numa mágica, aquele objeto aparecesse diante de você com a promessa de trazer conforto, trazer consolo e para algumas pessoas até trazer uma certa ideia de redenção, né? Então, diante dessa situação, a gente pode até perguntar assim, né, e daí? O que significa tudo isso? Né? O que significa isso para nós cristãos? Né? Ter essa compreensão de que não só o espaço do shopping, né, produz essa questão da competição, né, de você valorizar apenas o exterior. Né? Então veja como isso marca a pessoa, os seus valores. Né? Estava pensando também a questão do não só do shopping, por exemplo, estádio de futebol, né? Hoje eu não frequento assim, frequentei muito na minha mocidade. E você vê que o estádio de futebol também ele tem as suas liturgias, né? Ali você tem uma torcida, né? Você é, estigmatiza o adversário, né? Ele acaba não sendo um simples competidor, mas é um adversário. Né? Então você também está tá numa situação em que você promove a extrema competição. Né? Você não valoriza, digamos assim, a cooperação, né? Você não valoriza o espaço como um espaço de acolhimento, né? De percepção das pessoas naquilo que elas têm de mais profundo, tá? E não só apenas o exterior, né? Você se importa de fato com as pessoas, vendo-as na sua integridade. Então, como nós não podemos viver completamente afastado desses ambientes, com as suas liturgias culturais e muitas vezes rivais de Cristo, porque nós vamos ao shopping, nós vamos ao teatro, nós vamos aos estádios de futebol, nós vamos ao cinema, vamos à praia, né, aos parques. Então o que a gente precisa fazer, né, seria uma espécie de uma auditoria litúrgica, né, uma espécie de inventário das práticas da nossa própria vida, para reconhecer os vários, ou melhor, os vícios, né, que nós vamos adquirindo e buscar adquirir novos hábitos, né, que nos livrem desses vícios, né, hábitos que sejam virtudes. Então, reconhecer essas liturgias culturais é o primeiro passo para reformular nossos próprios hábitos. Então, essa auditoria é necessária porque
os dogmas do evangelho do consumo, eles são mais facilmente absorvidos do que são ensinados, né? Você não está ali, ninguém vai te ensinar isso, você absorve isso frequentando os ambientes. Se você não tem a noção, não está ligado, não está tendo a percepção, não está fazendo aquela leitura apocalíptica, né, que tira o véu para tentar desvendar o que está por trás, né, e não se deixar levar ou induzir, né. Devemos entender que nem todos os nossos pecados são decisões que tomamos, e que as tentações, elas não se resumem em você ter ideias ruins ou decisões erradas. Elas são um fator de deformação e são hábitos equivocadamente ordenados, né? Você ordena hábitos que são desordenados, digamos assim, né? São ordenados de maneira errada, né? Levando à deformação. Então, muitos pecados nossos são reflexos de nossos vícios, não são simplesmente uma atitude que nós cometemos assim, né, aleatoriamente. Às vezes se tornam comportamentos rotineiros, porque eles são vícios que estão instalados, né, que foram instalados dentro de nós, né, que passaram pelos nossos sentidos, se tornaram uma segunda natureza e estão dentro de nós. Então isso requer uma mudança desses hábitos, né, uma reformulação dos nossos amores. Mas a pergunta vem, por onde que eu devo começar essa auditoria? Né? Esse inventário, né, dos meus amores, né, das liturgias seculares que fazem alguma coisa na minha vida. Então a primeira coisa é estar consciente dessas liturgias cotidianas em nossa vida e que vão, digamos assim, reforçando esses hábitos, né, ou essas práticas que são deformadoras dos nossos amores. Então, esse exame, digamos assim, né, essa auditoria, ele é uma prática para primeiro prestar atenção em nossa vida, refletir na presença de Deus, revisar o dia, né, o nosso dia com o espírito de gratidão, reconhecendo a Deus, e tomar consciência de nossas emoções perante Deus. Orar sobre um aspecto do nosso dia e então, de maneira intencional, nos preparar para o dia seguinte, né? Então veja bem que você faz esse exame da sua vida, daquele dia, né? Para não perder de compreender o que se passou naquele dia, né? O que foi que me movimentou, o que foi que motivou, quais foram os amores que me direcionaram, quais foram os desejos que eu andei atrás, né? Então essa revisão, né? Esse trazer essas coisas à memória é muito importante para essa tomada de posição. Então nós podemos proceder, né, falando de maneira prática, né, separando um tempo, né, dando uma pausa para refletir nos rituais e nos ritmos de nossa vida. Verificar nossas rotinas diárias, nossas rotinas semanais, nossas rotinas mensais, nossas rotinas anuais. Muitas vezes fazemos esses exames no final do ano, mais em termos de metas que nós nos propusemos. Eu me propus uma meta de ler 2 livros, de ler 10 livros, de ler 20 livros. Eu me propus a meta de adquirir determinada coisa, então ou então a meta de visitar, né? Fazemos metas durante o ano e no final do ano a gente vai ver que metas ali foram atingidas, né? Então não é propriamente a isso que nós estamos nos referindo. Nós estamos referindo àquelas rotinas, né, que nós fazemos e que elas fazem alguma coisa de nós, né? Ou seja, que elas não são inofensivas. Então perguntar, que coisas fazemos, né, que práticas nós fazemos que fazem algo de nós, né? Por exemplo, quando a gente vê a questão do shopping, né, eu sou de fato uma pessoa consumidora, né? Eu me movo, digamos assim, pelo consumo. O consumo opera como uma espécie de redenção
que vai me resgatar das minhas angústias, dos meus medos e de qualquer sentimento de inferioridade ou um sentimento de alguma coisa que me falta de imperfeição, e que aquilo vai me suprir, vai me trazer uma redenção, né? É nesse aspecto que nós falamos. E quais são as liturgias seculares em nossas vidas, né? Quais são os espaços que eu frequento e que estou sujeito a elas, né? Que varia de pessoa para pessoa, né? Uma delas é essa questão do shopping, que não é também, não são todas as pessoas que frequentam assim shopping com regularidade, né? É o estádio de futebol, é algum espaço que eu frequento e que esse espaço faz alguma coisa em mim, né? Ele de certa maneira me molda. Que visão de fim, né? Lembra daquele telos lá do fim, que Agostinho, tu nos criaste para ti, ansioso está o nosso coração. Então, que ideia de fim essas liturgias nos transmitem, né? É que o fim é você alcançar o objeto do seu desejo, no caso aí o desejo de consumo. Esse é o fim para a minha vida. É ter 2 carros na garagem, é ter muito dinheiro no banco, é ter isso, ter aquilo, sempre pensando em termos materiais, né? Esse é o fim que essas liturgias a que eu estou sujeito estão me transmitindo diariamente e que estão, de certa maneira, me impulsionando, né? Moldando meu coração, moldando meu desejo, sem que eu me aperceba disso. E esse fim, né? Eles são sustentados por narrativas, né? Que são impregnadas nas práticas culturais que a gente vive, na qual a gente está imerso, né? E essas narrativas são assim de felicidade, né? De pessoas que alcançaram, né? Que são retratadas, que são expostas, pessoas famosas, né? Então essas pessoas servem de modelo, né? De um ideal de felicidade. Olha, eles encontraram a felicidade porque ele conseguiu comprar um tênis, né, muito caro, de marca e tal, conseguiu uma boa roupa, né, fez alguma coisa com o seu corpo, né, que trouxe, olha como a pessoa está feliz, né. Então existem várias narrativas que sustentam esse desejo e a busca desenfreada dele, né. Então a gente pode se perguntar, que narrativas estão sendo impregnadas, né, em minha vida para me mover, né, em direção a esses evangelhos, né, que concorrem ao genuíno evangelho de Cristo. Uma outra pergunta é assim: que tipo de pessoa esses evangelhos ou essas liturgias seculares querem que você se torne, né? O que elas querem fazer de nós, né? Que tipo de pessoas elas querem? Pessoas solidárias, pessoas que amam, né, outras pessoas, amam a convivência, amam a colaboração, amam a cooperação, né, pessoas que se interessam de fato por pessoas, ou eles querem me transformar em pessoas extremamente competidoras, que estão naquele afã de estar se comparando e sempre nessa comparação ou se achando melhores, né, porque tem alguma coisa, algum produto que os distinga, ou se achando piores do que outros que os têm e vão atrás de tentar adquirir, né? Fazem daquilo muitas vezes um grande alvo assim da sua vida, e quando alcançam realmente descobrem que aquilo que era de certa maneira sagrado se tornou, né, uma coisa comum, né? Foi desacralizado. Então, para que reinos, outra pergunta, esses rituais estão voltados? Para o reino de Deus, para o reino dos céus, ou para outro tipo de reino? Né? O que é essa instituição, né? O que é esse espaço, né? Que é um espaço também litúrgico, o que ele quer que eu ame? Né? Que amor ele quer desencadear em mim? Para onde que amor ele quer desencadear em mim e para onde quer dirigir a minha vida, né?
porque aquilo que nós de fato amamos, né, é aquilo para onde nós dirigimos o nosso desejo, né? Então essas liturgias elas querem exatamente inculcar dentro de nós ou desenvolver em nós, formar em nós os amores que estão em consonância com o reino que eles propõem, né? Que em geral é o reino que a gente está vendo aqui, o reino do consumo. Assim nós começamos a perceber que esses espaços litúrgicos que muitas vezes frequentamos, eles são formadores. Dissimuladamente eles formam nossos amores e desejos. São lugares que nos ensinam a amar de acordo com o objeto, né, para o qual deve se dirigir esse amor. Então, perceber o poder dessas liturgias seculares pode abrir a nossa percepção também para uma grande coisa, que é a liturgia cristã, né, como formadora de hábitos que resultam no discipulado mais intencional e eficaz, né? Então, essa liturgia cristã que vai se contrapor, né, a essas liturgias seculares que tentam deformar, digamos assim, o nosso amor, formar um amor desregulado, descalibrado, de acordo com o nosso peso, que deve estar voltado para o reino de Deus. Então a gente vai ter vamos entrar na próxima semana no capítulo 3, que vai nos falar exatamente desse poder também, né, que deve ser intencional para nós, da liturgia cristã como formadora de nossos hábitos, né, de nosso caráter e de cada um de nós como discípulos de Jesus Cristo, né? Que Deus nos abençoe.